Fala pessoal, estamos começando mais um podcast e a gente vai entrar aí agora na sua casa para a gente ouvir o nosso convidado de hoje. O Plano Bcast recebe o pastor Felipe Messias, que é mais do que um amigo, é um irmão, é família nossa, eu sou suspeito de falar, e ele hoje está aqui no nosso podcast. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Queria que você se apresentasse aí para o nosso povo, todo mundo que está assistindo esse podcast aí na sua casa e falasse com essa galera. Eu sou o pastor Felipe Messias, milito na obra de Cristo ali na Assembleia de Deus Ministério Jardim Pomares. Dá um abraço aqui no meu pastor presidente Marcos Tadeu, pastor vice-presidente pastor Gessé Tadeu. Pela misericórdia de Deus, temos pregado o evangelho aí no Rio de Janeiro, em alguns lugares aí que Deus tem nos levado. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, tá bom? Bater esse papo aí, Deus continue abençoando a vida de vocês. Então vamos embora. Gente, eu tenho curiosidade porque você é aquele cara raiz, né? Você viu a igreja que hoje muitos entendem, muitas igrejas como Nutella, mas você pegou aquela igreja raiz, Sim. Aquele povo do monte, né? Que Ainda sou do monte. Vigília, né? Então, assim, você que é um cara que pegou aquela igreja raiz, que deixava Deus usar de verdade, eu queria saber um pouquinho da sua conversão. Como é que se deu a sua conversão ao evangelho? Como é que você aceitou a Cristo de verdade e você está começando a participar dessa mesa tão linda que é a mesa de Cristo? Tá, falando sobre transição aí, já vou falar da minha conversão, né? Faz me lembrar que naquela época era muito diferente de hoje, né? Quando você fala sobre isso, você está falando de um tempo que, por exemplo, jogar bola era pecado, né? Eu lembro que meu pai botava o povo para jogar bola e era julgado. Meu pai era pastor de igreja, né? Era muito julgado. Eu lembro quando eu voltei para Jesus, eu subi em cima do monte, queimei meu tênis, queimei meu short, queimei as coisas, né? Porque era totalmente pecado. E quando eu me deparei com a igreja, eu vi a transição, né? De como mudou, que hoje em dia a gente até está num outro extremo, né? De muita libertinagem. Naquela época, né? A gente tinha também muita coisa que era loucura, né? Eu acho que a palavra é equilíbrio, né? Muita loucura, a gente tirou muita gente da igreja por causa desses usos e costumes, né? Que não são doutrinas, porque doutrinas são coisas que são atemporais, né? Imutáveis, elas não mudam, né? Era a doutrina na época de Cristo, é a doutrina hoje. Costumes, eles vão mudando, variando durante um tempo. Mas, pois bem, a questão da minha conversão, você sabe, eu sou nascido e criado na igreja, né? Nascido e criado no evangelho. Meu pai e minha mãe pastores da igreja, né? Não atrapalha na conversão. A questão da minha conversão, né? Você sabe que eu sou nascido e criado no evangelho, né? Nascido na igreja, pai e mães pastores na casa de Deus. Porém, não me lembro, na verdade, muito bem, mas por algum motivo, um deslize, eu acabei me desviando e aos 13 anos de idade, pela primeira vez, eu fui num baile, né? O baile da Vintém. Eu fui até com um rapaz que era da igreja, era presbítero da igreja, e lá nesse baile eu usei cocaína, né? E ali eu me enveredei nessa área das drogas, né? Eu acredito que você deva saber bastante coisa, mas me enveredei nessa área das drogas, principalmente nessa época dos 13 aos 17, 18 anos, eu me afundei muito, né? Principalmente na cocaína. Né? Depois aí com 18, 19 anos eu já estava mais tranquilo, mas aí também comecei a usar zerê, crack com maconha e etc. E fui me afundando nessa vida aí. E eu cheguei numa situação que eu não via mais esperança, né? Porque eu costumo dizer, eu cheguei a traficar, cheguei a roubar, fazer essas coisas todas aí. Mas eu costumo dizer, principalmente para jovens, porque eu sou uma pessoa que eu vou dentro de comunidade evangelizar, né? Eu gosto de estar evangelizando traficante, viciado, justamente por ter vindo dessa vida, né? É um trabalho que eu gosto muito. E eu costumo dizer que eu gostava muito daquela vida. Não era algo que para mim, você fazia por obrigação, ou sei lá. Não. Eu gostava daquela vida ali que eu vivia. Então, para mim, eu até acreditava que era muito difícil haver uma conversão. Mas eu creio que já foi um trabalhar do Espírito Santo, você que conhece muito a palavra de Deus, porque do dia para a noite aquilo dali começou a ser triste para mim, começou a ser ruim para mim, né? Aquilo que me trazia muita alegria, uma falsa paz, começou a ser algo que não preenchia mais esse vazio, né? Hoje eu preguei ali na Desse Luar em Chamas pela manhã e eu falei até sobre isso. Quando você lê ali Atos 2, eu costumo dizer que ali é a volta, né, do Espírito Santo,
porque você vai ver ali que Atos 2:4 está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo. Quando você lê Paulo falando que nós somos templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, Paulo fala isso no Novo Testamento. Porém, isso é uma realidade do homem. O homem já foi gerado, já foi criado para ser templo do Espírito Santo de Deus. Adão já foi criado assim, para ser casa de Deus. Você vê que Deus tinha comunhão com o homem no Éden. Porém, quando o homem peca, ele abre uma ruptura. E o pecado, segundo Isaías, é aquilo que vai fazer separação entre o homem e Deus. Então, quando o homem peca, agora o homem ele vai continuar sendo casa, vai continuar sendo templo, só que ele vai ser uma casa vazia, uma casa desabitada, a qual Deus não habita mais. Aí, o que o homem vai fazer? Por causa desse vazio, a falta da presença de Deus, ele vai tentar preencher com várias coisas. Ele vai tentar preencher com a droga, que eu tentei, com álcool, com a prostituição, por aí vai, sem querer julgar ninguém. Na verdade, o vazio do homem é o tamanho de Deus. É o tamanho de Deus, isso daí. Só que você vai perceber que a gente tem até uma falsa alegria, uma alegria momentânea, mas chega um momento que você sente que está faltando algo. Justamente é Deus. Eu não quero falar sobre religião, sei que eu não estou numa igreja, mas esse vazio, e não estou falando de igreja mesmo, não estou falando de religião nenhuma, mas ele só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver na história que várias pessoas elas vão tentar de alguma forma preencher esse vazio, mas não vão conseguir. Mas eu acho muito lindo que quando Atos 2 desce, o Espírito Santo de Deus desce, em Atos 2 se cumpre, você vai ver que dizendo que todos foram cheios do Espírito. E homens que antes, por causa de pouca coisa, negavam a Jesus, agora vão estar diante de multidões, mas vão preferir a morte ao negar o nome de Jesus, porque o vazio foi preenchido. E assim foi na minha vida, Eu cheguei a pensar, até mesmo contra a minha própria vida, mas eu me lembro que um dia eu estava ali no Galpão da Globo e parou ali um carro, e aconteceu uma situação ali, para encerrar, para não ficar muito esticado, que eu tive um livramento mesmo de morte, e naquele dia ali eu voltei para Jesus, e esse vazio que nada preenchia foi preenchido com Jesus Cristo na minha vida, com o Espírito Santo. Eu quero aproveitar até a deixa. Talvez você está aí na sua casa aí e você está com esse vazio, está triste, está depressivo e você está tentando preencher de todas as formas possíveis, porém você não encontra, Você sempre sente essa falta de algo, nada preenche. Eu quero te dizer que se você aceitar a Jesus, deixar o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, esse vazio vai ser preenchido. Esse vazio não é do tamanho da droga, não é do tamanho da prostituição, não é do tamanho da bebida, esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher, tá bom? E assim foi a minha conversão. Perfeito. Quando você toca no assunto sobre religião, eu lembro logo de uma situação que Jesus ele é interpelado por um escriba que pergunta o que ele deveria fazer para poder ser do reino dos céus, E ele sabia que o cara era muito entendido, ele falou assim: como você interpreta a lei? Aí ele disse: olha, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Jesus falou: então tá bom, faz isso. Só que ele não ficou satisfeito. Ele disse: mas quem é o meu próximo? Porque ele entendia muito da palavra, da Bíblia, ele era um erudito também. E aí Jesus foi e contou uma parábola que todo mundo conhece, que é a parábola do bom samaritano, que o cara vem de Jerusalém, que é o sacerdote, e por sua vez também vem um levita, que são pessoas que vêm da igreja, que vêm do templo, e também o cara que não era considerado um religioso, porque samaritano, para eles tinha aquela briga entre judeus e samaritanos ali. E ali ele pega, sai do seu jumento, desce e faz todo aquele tratamento e tira o homem que tinha sido espancado no meio do caminho e leva ele em segurança. Enfim, a história diz que quando Jesus vai perguntar para ele, ele falou assim: e para você quem é o próximo? Ele não consegue nem falar, ele não queria falar samaritano, ele disse assim: aquele que usou de misericórdia, porque ele foi realmente foi um soco no estômago da religião. Jesus está falando que a religião, a verdadeira religião é o amor. E mediante essa parábola, você acha que hoje as igrejas elas estão preparadas para poder receber quem caiu, quem está ferido? É bem complicado, A religião ela é um problema desde sempre, Desde sempre, até Estamos em guerra em Israel. Isso, até de antes de Cristo, a religião ela é realmente um problema. E nessa parábola aí, você vê claramente, essa questão da religião, que a religião, ela claramente aí, ela afasta a pessoa.
Você vê que ali tem um cara doente, um cara precisando, um cara necessitado, vai passar o sacerdote, eu posso colocar hoje como pastor, né? Vai passar o sacerdote, vai passar o levita, pessoas, e o sacerdote ele não podia, né, ter contato com pessoas daquela forma na ideia deles, né? Porque a Bíblia diz que ele estava ali meio que como morto, né? O sacerdote não podia tocar em morto. Estava bem ferido. Só que tem uma lei também, no Levirato tem uma lei que dizia que se um animal do seu inimigo tiver caído na beira do caminho, você deve ajudar. Sim. Então, segundo a lei, um animal ali não era um animal, era uma criatura de Deus. E aí, não, então, na parábola está muito claro, né? Você vê que o bom samaritano, né? E a Bíblia faz questão, a parábola de Jesus faz questão de falar o bom samaritano. Sim. Isso é de propósito, porque o samaritano era visto como alguém, né, à margem, né? Você sabe que os samaritanos, você sabe melhor que eu, você é um mestre aí, né? Mas você sabe que os samaritanos, eles são, né? Ou eram aquela mistura daquele reino do norte ali, as 10 tribos que ficou, quando a Síria entrou. Aí o que a Síria fez? Ela misturou ali, né? Quem ficou ali, os mais pobres, misturou com outros povos, então era uma mistura. Então o judeu, por que o judeu faz questão de bater no peito e dizer eu sou judeu? Isso é religião também, né? Porque ele fala assim, eu sou remanescente, eu sou puro, eu não sou misturado. Então Sim. Quando Jesus fala o bom samaritano, né? É aquela pessoa que era olhada mal, tem até a questão lá da mulher do poço, né? Isso, a mulher samaritana, né? A própria mulher sendo samaritana, ela também fala, porque sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana, né? Então você vai ver que Jesus ele quebra totalmente essa questão da religião. Tem uma outra palavra que eu gosto muito, rapidinho, para não tomar o tempo, que eu gosto muito, que é Lucas 7,36, que fala sobre a questão da religião também. Você vai ver que Jesus entrou dentro de uma casa e a casa era do fariseu, que era um religioso, era como o doutor da lei, era como o escriba e por aí vai, né? Mas você vai ver que Jesus entrou dentro daquela casa e eu acho que é a única vez que eu vejo Jesus reclamando da forma que é recebido pelo religioso. Porque Jesus começa a dizer assim, eu entrei aqui na tua casa, tu não me deu água para beber, tu não lavou meus pés, tu não me deu ósculo santo. Ninguém gosta de chegar num lugar e ser mal recebido. Eu cheguei aqui, você me deu um café. Glória a Deus. É bom você chegar numa casa, receber um café, uma água, né? Você ser bem recebido. Jesus começa a reclamar da forma que é recebido ali pelo fariseu. Só que a Bíblia diz que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava na casa, ela pega um vaso de alabastro com um grande cheiroso, vocês conhecem a história, Forte. Vai até os pés de Jesus, quebra o vaso, chora nos pés dele, a pecadora, hein? Chora nos pés dele, enxuga com seus cabelos, ela beija os pés de Jesus, ela chama a atenção de Jesus ali dentro daquela casa, e olha o que a religião faz. A Bíblia diz que quando o fariseu, ele viu isso na mente dele, na cabeça dele, ele começou a julgar tanto a Jesus quanto a mulher. O religioso, ele consegue julgar até Jesus, irmão. É porque uma coisa que a religião faz é julgar, né? Aí ele começa a falar assim, se ele fosse profeta, Jesus, ele saberia quem é a mulher e qual é a mulher que está aos seus pés, porque ela é uma pecadora. Quando ele fala isso na mente dele, Jesus olha para ele e fala, Simão, tem uma coisa para te dizer. Certo credor tinha 2 devedores, uma parábola. Um devia 500 denários, o outro 50. Não tendo ambos com que pagar, foram perdoados da dívida. Qual dos dois vai amar mais? O fariseu pensa e fala, Senhor, certamente aquele que foi perdoado da maior dívida, esse vai amar mais. O que o fariseu não entende? A resposta dele é o que está acontecendo dentro da casa. Porque o credor é Jesus. Quem deve 500 denários é a mulher. Realmente, Jesus está dizendo que ela deve muito mais do que o fariseu, porque quem deve 50 denários é o fariseu. Você vê que a mulher, para Jesus, também era muito pecadora. Jesus está dizendo, ela deve 500 e você realmente deve 50. Mas qual é o checkmate da parábola? O que dá um tapa na religião, que Jesus diz assim, ambos não tinham como pagar. Ou seja, nem a mulher que devia muito tinha como pagar, tem gente que fala que ela era prostituta, nem o fariseu que devia pouco tinha como pagar. É isso que a gente tem que entender. O que, pastor? É a graça. Os dois precisavam do perdão de Jesus. Os dois precisavam do perdão do credor. Tanto a mulher que devia muito, tanto o fariseu que devia pouco. Nenhum deles conseguiu ir na cruz e dizer, tetelestai, está consumado. Todos precisavam do mesmo perdão. Ou seja, eu que estou aqui como pastor hoje preciso da graça, do perdão de Cristo, você também precisa e o traficante também precisa. Todos necessitamos da mesma graça. Ela faz isso, ela exclui, ela afasta. Agora Cristo não, Cristo ele traz para perto, tá bom? Coisa interessante isso aí, né? E muita gente está machucada, Sim. na realidade. Tem muita gente na beira do caminho porque não tem quem o acolha, né? Então você que está ouvindo aí, a gente não está falando de religião em si, o seu dogma, você pode ser da católica, você pode ser testemunho de Jeová, isso daí é indiferente na nossa conversa. Mas como que você tem se comportado hoje como um promotor do bem?
a pessoa se afastou do caminho, você deixa ele morrer porque ele está ferido ou você levanta? Como está hoje você como promotor do bem na sua congregação, na sua religião, no seu dogma, ou seja, naquilo que você defende, a sua bandeira de fé? Porque na realidade o que Deus quer é exatamente essa coisa de trazer para perto, né? De colocar o ser humano exatamente como igual a todos. Inclusive o que mais precisa é o que mais precisa de cuidado, né? Eu achei interessante, né, a tua convenção, porque, como você disse, hoje as pessoas julgam muito, né? A pessoa, ele se afastou, então é fácil, o cara fez tudo no mundo e agora é pastor, ele agora está fazendo a obra de Deus, e as pessoas julgam muito. E na realidade, o céu não é nosso. Sim. O céu é de Cristo. Ele que fez o céu para o seu povo. Então não cabe a nós dizer quem vai seguir o céu. E essa é a realidade de muitas igrejas. Eles estão dizendo que só vai entrar no céu se tiver uma situação dessa maneira. Se não for igual a mim, eu já ouvi igreja dizendo assim: eu sou, aqui a gente é a última porta. Sim. Só que Jesus falou assim: eu sou a porta. Quem passar por mim vai encontrar salvação. Então, assim, nenhuma igreja tem direito de ser a última porta ou de ser a porta. A igreja, ela aponta o caminho, e o caminho é Cristo. Não é isso, pastor? Quem salva é Jesus, correto. Sobre o que você estava falando aí, né, sobre a pessoa se converter e ser julgada pelas pessoas, eu até entendo, né? Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu andava com um rapaz ali na Divinéia, que eu não vou falar o nome dele, logicamente, até por causa da família dele. Sim. Só que a gente fazia muita besteira junto, né? Eu devia ter uns 14 anos, 15 anos. A gente roubava junto, fazia muita merda mesmo junto. Mas ele era meu amigão mesmo, era um cara puro, era aquela coisa pra usar droga. E infelizmente esse rapaz morreu e eu me converti, né? Aí vamos botar destinos diferentes, né? Ele morreu e eu me converti. E eu me lembro que eu tinha mania de pegar a folheta e sair evangelizando ali onde eu morava, né? Por perto, aqui pelas redondezas. E eu passei na frente da casa do pai desse rapaz, ele olhou pra mim e ele falou: agora é mole, na minha cara, não foi escondido não. Agora é mole, né? Fazer um monte de merda aí, não sei o quê, talvez pelaquela coisa do filho dele, né? Agora tá querendo dar uma de santo. Eu até entendo, porque realmente isso é loucura. O evangelho, eu vou sempre puxar pro lado do evangelho. Só que ele disse que não vem pros são, pros doentes. Mas eu entendo, o cara no olhar dele carnal, né? Vendo por vistas, né? Que não entende isso, não tá com o Espírito Santo de Deus, ele vai ter mesmo essa visão, né? Por exemplo, um cara que faz o bem pra caramba, porque, vou ser bem sincero, a gente que é evangélico mesmo, cristão, a gente tem algumas coisas que a gente acredita que a gente não abre mão. Eu posso dar uma aqui de bom amigo pra você, entendeu? Mas se eu for sincero aqui, eu vou falar pra você a verdade. Eu acredito que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? E você pode me contrapor, não tem problema nenhum, a gente vai continuar a discordar, você vai continuar sendo meu amigo do mesmo jeito, né? Isso é opinião, é que nem a questão de política hoje que tá essa polarização aí, esquerda-direita, nego brigando, parente brigando. Não, um pode ser de esquerda, outro pode ser de direita, cada um tem seu pensamento e a gente continuar. Mas a minha posição o único caminho é Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é o único caminho que leva à salvação, não é uma religião, como a gente vinha falando, mas levando para esse lado que eu acredito, imagina você, uma pessoa com os olhos carnais, ver uma pessoa que fez o bem a vida toda, trabalhou, nunca roubou, nunca matou, nunca fez nenhuma besteira, e a igreja falar que essa pessoa, porque não aceitou o sacrifício de Cristo, essa pessoa vai para o inferno, e em contraponto, às vezes um pastor ou alguém lá como eu, ou como outra pessoa, fez um monte de besteira, às vezes um cara que matou um monte de gente, mas porque ele foi lá na frente e aceitou a Jesus, essa pessoa vai para o céu. Então, realmente, com os olhares carnais, quem olha não vai conseguir entender isso, né? É loucura, né? O evangelho é loucura, né? No poço de Jacó, essa foi a conversa, né, com a mulher samaritana, porque ela tinha uma resistência muito grande. Quando ele pede água, ela fala assim: poxa, como é que você, sendo um judeu, que a religião não era só extrema do lado judeu, era extrema também do lado samaritano, né? Até porque as pessoas falam assim: mas o crente julga, mas o umbandista também julga. O candomblessista, o católico também julga. Isso está intrínseco nas religiões em si.
muita gente, eu não estou dizendo que os 100%, mas muita gente tem esse julgamento. Um minuto para acabar. E aí, ela disse o seguinte, ela falou assim, mas você acha maior do que o meu pai Jacó que fez esse poço pra gente? Aí ele disse, olha, nem em Jerusalém nem aqui haverá dias que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então é essa coisa individual de você ter o seu relacionamento com Deus. E agora eu vou deixar pro PL fazer as próximas perguntas do nosso podcast. Não, tá, tio. Correu?